Capítulo 18 a 19. Enquanto os fuzileiros navais discutiam sobre as condições do mar, o Pride permaneceu firmemente no convés do seu navio, antecipando ansiosamente a sua chegada iminente à bela ilha de Cusia. À medida que o navio se aproximava, o contorno da ilha de Cusia tornou-se cada vez mais distinto, com as suas numerosas montanhas imponentes tornando-se claramente visíveis à distância. Apesar de sua simplicidade e aparência típica de uma ilha típica, o Pride não conseguiu discernir totalmente a extensão exata da ilha, pois seu navio se aproximava de um único ângulo. À medida que continuavam a se aproximar, vários navios atracados apareceram, indicando que estavam se aproximando de um porto ou porto movimentado. Não demorou muito para que o navio do Pride também chegasse à costa, atracando ao lado dos outros navios no porto. Pá! Por favor, aproveitem a sua estadia na ilha, disse o tripulante do navio, enquanto supervisionava o desembarque seguro e rápido dos passageiros para permitir um descarregamento contínuo da carga. Quando o Pride desceu do navio e pisou na ilha, eles foram imediatamente cativados pela vista deslumbrante diante deles. As primeiras centenas de metros foram inteiramente adornadas com uma vegetação luxuriante, com árvores e vegetação até onde a vista alcançava. À medida que o orgulho viajava pela paisagem exuberante, uma pequena colina gradualmente apareceu no horizonte. Depois de chegar ao topo da colina, eles foram recebidos com uma vista panorâmica deslumbrante de uma pequena cidade encantadora situada em um vale sereno abaixo. O estilo arquitetônico das casas da cidade tinha uma notável semelhança com o design tradicional dos mosteiros romenos, evocando um sentimento de nostalgia e familiaridade cultural na mente do Pride. Ah, agora tudo está voltando para mim, pensou Pride. Lembro-me de ter lido em um fórum que diziam que Cusia era uma réplica da Romênia e de ver a arquitetura desta cidade, posso entender por quê. À medida que o orgulho continuava em direção ao coração da cidade, alguns moradores apareceram, cuidando de seus afazeres diários. Apesar da vasta extensão da ilha, com as suas montanhas majestosas que se estendem ao longe, parecia haver uma população relativamente baixa a viver na área, pelo menos dentro dos limites desta cidade em particular. Era possível, claro, que houvesse outros assentamentos na ilha que o orgulho ainda não tivesse descoberto. Depois de algumas pesquisas, a Pride conseguiu um abrigo para alugar na cidade. Desta vez, ele decidiu não acampar na mata e optou por uma pousada para uma estadia mais confortável. À medida que Pride explorava ainda mais a cidade, ele confirmou que era de fato uma pequena comunidade onde os residentes eram muito unidos. Parecia que, além deste assentamento central, não existiam outros grandes centros populacionais na ilha Cusia. Pride estava na ilha Cusia há quase 10 dias desde sua chegada. Decidiu ficar por um longo período, pois não havia outros navios partindo da costa da ilha no momento. Durante sua estada na ilha Cusia, Pride dedicou a maior parte do tempo aos treinos. Todas as manhãs, ele se aventurava em direção às colinas e treinava sua esgrima, habilidades de fruta do diabo e aqui na solidão e na tranquilidade. O rigoroso regime de treinamento de Pride ocupava a maior parte de seu tempo, e ele normalmente só voltava no final da tarde. Enquanto Pride voltava para seu abrigo, ele foi repentinamente pego de surpresa por algo completamente inesperado. Enquanto Pride descia a colina, ele notou 2 navios ao longe se aproximando da ilha. Embora não conseguisse discernir sua origem, ele esperava que um deles fosse um navio mercante para que ele pudesse finalmente deixar a ilha. Por outro lado, também poderiam ser navios piratas ou de marinha, o que apresentaria uma situação mais preocupante. No caso dos piratas, eles podem estar ali para saquear ou cometer outros atos criminosos. Embora tenha havido alguns casos raros de piratas, como os piratas Roger, que agiram em prol da aventura e da liberdade, a maioria foi motivada pela ganância e pela violência. Quanto aos fuzileiros navais, o Pride não tinha certeza de suas intenções, mas era possível que estivessem aqui para prender qualquer pirata ou outro criminoso na área. Caso fosse um navio da marinha, a Pride teria motivos para se preocupar. Os fuzileiros navais eram conhecidos por serem diligentes na perseguição de criminosos, e se estivessem procurando alguém na ilha Cusia, provavelmente realizariam uma busca completa na área. Apesar de passar a maior parte do tempo nas montanhas, Pride não tinha certeza se mais alguém havia entrado na ilha recentemente. Impulsionado por sua natureza curiosa, Pride decidiu procurar um ponto de vista melhor para observar os procedimentos em andamento. Com a energia um pouco restaurada da viagem de volta, Pride decidiu dirigir-se ao local de desembarque dos navios em vez de retirar-se imediatamente para seu alojamento. Retrocesso, 7 dias atrás. Piruru, 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 asterisco clique asterisco. Almirante, Midori falando. Sou eu, Toshiro. Posso perguntar como posso ajudá-lo, almirante de frota Toshiro? Perguntou Midori da outra linha. Recebi informações sobre o paradeiro do pirata responsável pela morte do vice-almirante Tenzimo. Se já foi informado sobre a descrição do indivíduo e outros relatórios relevantes, sugiro que se dirija à ilha Cusia o mais rápido possível.
É altamente provável que o pirata esteja lá atualmente, disse o almirante da frota Toshiro. Previ que em breve você receberia informações sobre o paradeiro do pirata, por isso já zarpei em direção ao East Blue. Se tudo correr bem, devo chegar à ilha Kuzia em aproximadamente 7 dias, respondeu Midori, reconhecendo a frota atualização do almirante Toshiro. O almirante da frota Toshiro solicitou: por favor, faça todos os esforços para trazer o pirata de volta vivo, se for possível fazê-lo. Considere isso feito, respondeu Midori em tom confiante e seguro. Clique asterisco. De volta ao presente. À medida que o Pride se aproximava do local de desembarque do navio, ele conseguiu avistar 2 embarcações da marinha com relativa facilidade. Orgulho se perguntou, para quem eles poderiam estar aqui, enquanto observava os 2 navios da marinha à distância. Com grande concentração, o Pride conseguiu detectar a presença de 2 indivíduos em um dos navios da marinha, um deles incrivelmente forte e o outro um pouco mais forte. Para evitar ser visto, Pride se escondeu e se posicionou a uma distância segura para observar os acontecimentos em andamento. O indivíduo do navio da marinha logo percebeu a presença do Pride, detectando que alguém estava posicionado bem à direita, possivelmente escondido. No entanto, ele rapidamente constatou que o Orgulho não representava nenhuma ameaça e, consequentemente, optou por não prestar mais atenção nele. Não houve tempo para pensar na presença do Orgulho, pois a pessoa que os fuzileiros navais procuravam estava se aproximando deles por vontade própria. Usando seu haki de observação, o indivíduo em questão foi capaz de sentir a presença de uma entidade poderosa e, como resultado, ele também se dirigiu para a localização dos navios da marinha. Etapa asterisco. Etapa asterisco. Em resposta, todos os tripulantes da marinha saltaram do navio e pousaram em uma planície gramada próxima, com todos os olhos fixos no indivíduo que avançava em sua direção. Sem mais delongas, os fuzileiros navais avançaram para enfrentar o indivíduo que se aproximava. Um total de 50 soldados da marinha estiveram presentes, incluindo um almirante, um contra-almirante e 48 militares regulares. Contudo, nesta era de grande turbulência e imprevisibilidade, o que exatamente constituía comum estava aberto à interpretação. Os 2 lados finalmente pararam, com uma distância de aproximadamente 70 metros os separando. Orgulho, que observava a cena de longe, ficou completamente surpreso com o que viu. O indivíduo que ele viu diante dele desencadeou uma enxurrada de memórias, lembrando de apenas uma pessoa em particular. A pessoa em questão tinha longos cabelos ruivos escuros que eram uma bagunça caótica, com cachos que se torciam em todas as direções, criando uma massa rebelde de cabelos atrás da cabeça. Além disso, ele vestia um casaco preto que caía sobre os ombros, deixando exposto seu físico esculpido. Apesar das inúmeras cicatrizes que marcavam sua pele, ele exalava um ar de confiança e força. Seu traje era completado com um par de calças compridas cinza, nas quais ele afixou sua fiel espada. Se minha suposição estiver correta, e não tenho dúvidas de que esteja, a pergunta que permanece em minha mente é: por que diabo Shebek está presente aqui no East Blue? Devo ter tido muita sorte. Embora eu nunca o tenha conhecido pessoalmente, vários fóruns indicaram que ele não é uma pessoa particularmente amigável. É claro que não posso fazer nenhum julgamento sem experiência em primeira mão. No entanto, pelo que li, ele é um homem com aspirações de dominar o mundo e nenhum sentido de camaradagem entre a sua tripulação, apenas uma sobrevivência da mentalidade mais apta. É natural percebê-lo como alguém que tira a vida sem nenhum remorso. É bem possível que eu o tenha encontrado antes, e dada a sua reputação e natureza implacável, ele pudesse ter representado uma ameaça significativa para mim. Foi uma sorte eu não ter cruzado o caminho dele nem ter sofrido nenhum dano. Enquanto os 2 indivíduos se encaravam, a pessoa em questão inclinou a cabeça para a esquerda e deu um largo sorriso. Caramba! Tive a sensação de que ele iria me localizar. Espere, é um almirante parado na frente dele? Infelizmente, não tenho acesso a nenhuma informação sobre os escalões superiores da hierarquia da marinha. O almirante Midori examinou as feições do homem. Com base nas descrições que recebeu, pôde deduzir que havia encontrado seu alvo. Em resposta, sua voz reverberou pelo ar. Quem é você e o que o motivou a tirar a vida de vice-almirante? Perguntou o almirante Midori, com a voz cheia de autoridade. Eu sou Rox de Shebek, XAH. E a que vice-almirante você está se referindo? Shebek explodiu com confiança, sua voz cheia de arrogância. Shebek então retomou suas gargalhadas, demonstrando sua diversão com a situação. XAH. Agora me lembro a qual vice-almirante você está se referindo. Ele era um sujeito bastante incômodo e não parava de tagarelar, comentou Shebek com uma pitada de desdém. O temperamento do almirante explodiu com a resposta desrespeitosa de Shebek e ele ergueu o dedo indicador. Em um instante, o almirante lançou um poderoso Shigan de seu dedo indicador, apontado diretamente para Shebek. Shebek, demonstrando sua imensa confiança e arrogância,
Nem sequer tentou se esquivar do ataque e permitiu que o Shigan o atacasse na parte superior do corpo. Para a surpresa do almirante, o local onde o Shigan atingiu o corpo de Shebek permaneceu ileso, mesmo sem o uso de revestimento de armamento. Observando esse resultado inesperado, o almirante ergueu uma sobrancelha e fez outra pergunta a Shebek. Por que você veio em nossa direção em vez de tentar escapar? Midori perguntou, perplexo com a falta de preocupação de Shebek com sua própria segurança. Shebek respondeu com sua risada característica. XHH. Senti você de longe e fugir não é meu estilo. Além disso, seria necessário mais mão de obra para me derrotar, explicou ele com confiança. Pride, que observava os procedimentos de uma posição remota, não pôde deixar de pensar que Shebek era um completo maníaco, pelo menos com base em seus comentários. O largo sorriso de Shebek permaneceu fixo em seu rosto enquanto ele caminhava em direção aos fuzileiros navais em um ritmo vagaroso. Os fuzileiros navais estavam claramente tensos, pois é amplamente reconhecido que os almirantes estão entre os indivíduos mais formidáveis e impressionantes em todo o mundo. O indivíduo em questão parecia não se incomodar com as esmagadoras probabilidades contra ele, enquanto caminhava corajosamente em direção aos fuzileiros navais, apesar da presença de um almirante e de um grupo de outros 49 indivíduos ao seu lado. Em vez de tentar fugir, ele parecia estar se aproximando deles intencionalmente. Asterisco etapa asterisco. Asterisco etapa asterisco. O rosto de Shebek se iluminou com um largo sorriso enquanto ele marchava com confiança em direção aos fuzileiros navais. Seguindo seu avanço, sua voz reverberou por toda a área. Não tenho interesse em batatas fritas, mas você, por outro lado, deveria me proporcionar entretenimento adequado, XAHH. Em resposta, seus olhos perderam temporariamente a cor escura e foram consumidos por uma tonalidade carmesim, intensificando a atmosfera já tensa. Strondo. De repente, uma esfera escarlate irrompeu de seu corpo. Os céus começaram a adquirir um brilho escuro e sinistro, envolto em nada além de nuvens agourentas que ocasionalmente iluminavam com raios caindo, intensificando o ambiente já tenso. O chão nas imediações começou a desmoronar a cada passo que ele dava, aumentando a crescente sensação de perigo e imprevisibilidade que emanava de Shebek. Sem aviso, uma forte rajada de ventos tempestuosos varreu a área, arrancando árvores nas imediações e fazendo-as voar pelo ar até que finalmente ressurgiram em outro lugar. A força dos ventos foi tão poderosa que deixou a área circundante num estado de caos e destruição. Os ventos intensos foram tão fortes que até mesmo o navio da marinha ao longe sofreu pequenos danos, com rachaduras visíveis aparecendo ao longo do casco. Pac, pac. Quando Shebek retraiu a esfera escarlate, o único som que pôde ser ouvido foi o impacto dos soldados da marinha caindo no chão, todos inconscientes pela força de seu ataque. O resultado foi um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo farfalhar ocasional das folhas ao vento. Dos 50 soldados da marinha, apenas 2 permaneceram de pé, o almirante Midori e o contra-almirante. Se alguém focasse sua observação aqui em toda a ilha, seria evidente que, além de Shebek, Midori, o contra-almirante e o orgulho, ninguém ficou de pé. Todos em toda a ilha ficaram inconscientes pela força do Haki do Conquistador de Shebek. Além disso, a cidade onde os habitantes estavam localizados ficava bem distante. Ao observar o incidente de longe, Pride também foi afetado pelo impacto da explosão. Ele foi confrontado com fortes rajadas de vento e a aura opressiva que emanava de Shebek, mas foi capaz de afastá-los com sua própria aura formidável. Apesar de estar longe do local do ataque, Pride ainda foi capaz de sentir o poder esmagador do Haki do Conquistador de Shebek e a destruição que ele causou. O orgulho estava maravilhado com o poder monstruoso do Haki do Conquistador de Shebek. Ele não podia acreditar no que acabará de testemunhar. A julgar pela aparência de Shebek, ele parecia ser 3 a 4 anos mais velho que Roger, que era conhecido por possuir um poderoso Haki do Conquistador. O orgulho só podia especular que o Haki de Shebek era ainda mais forte que o de Roger, o que era um pensamento assustador. Na verdade, o Haki do seu conquistador é realmente impressionante. Mas isso não muda o fato de que você é uma ameaça que deve ser eliminada, falou o almirante Midori, seu tom mais sério agora. Ele sabia que eles estavam enfrentando um adversário perigoso e precisava manter o foco se quisessem ter alguma esperança de deter Shebek. Tayanaki, fique para trás. Esta é uma batalha que você não pode enfrentar, disse o almirante ao seu subordinado. O contra-almirante saiu rapidamente da área imediata, deixando apenas Midori e Shebek frente a frente. Vamos levar a luta para outro lugar. Não quero que os inconscientes sofram. Ixaka, como quiser. Strondo. Ambos se moveram rapidamente para um local aproximadamente 1 quilômetro mais a leste, cobrindo a distância com tremenda velocidade. Pride foi incapaz de detectar quaisquer sinais da batalha iminente, pois os combatentes haviam se afastado de sua linha de visão. No entanto, sua curiosidade levou a melhor e ele se aproximou cautelosamente de uma distância segura, garantindo que não seria pego no fogo cruzado.
Depois de chegar ao novo local, o almirante não perdeu tempo e desembainhou sua espada. Uma arma de imenso poder que provavelmente era uma das 21 espadas de grande grau. A atenção de Shebek foi atraída para a impressionante espada empunhada por Midori, e ele reconheceu sua qualidade antes de desafiar seu valor. Em um movimento rápido, ele desembainhou sua própria espada, uma arma que tinha status lendário entre os espadachins, considerada um dos estimados 12 graus supremos. No momento em que Midori colocou os olhos na espada, ele foi imediatamente atingido pela sensação de seu poder extraordinário. A aura da espada era inconfundível, emanando uma energia potente que parecia permear o ar ao seu redor. Midori lançou um rápido olhar para Shebek antes de fazer um movimento fluido com a espada firmemente segura na mão direita. Com um movimento amplo da direita para a esquerda, ele liberou uma explosão devastadora de energia que rasgou o ar, seu poder evidente na maneira como percorreu uma distância impressionante de 30 metros antes de colidir com a posição de Shebek. XH, é isso. Simples assim. Isso é o que eu esperava, exclamou Shebek, espelhando o movimento anterior de Midori com um golpe poderoso que combinava com a intensidade e o alcance do ataque de Midori. Quando os dois ataques colidiram, uma explosão ensurdecedora sacudiu o chão abaixo deles. A força do impacto foi avassaladora, destruindo tudo num raio de 50 metros e deixando para trás uma enorme cratera na terra. A onda de choque ondulou para fora, enviando detritos e poeira voando em todas as direções enquanto os dois combatentes se mantinham firmes, travando uma luta feroz. Strando. Do ponto de vista objetivo, seria fácil confundir os movimentos rápidos de Midori e Shebek com teletransporte. Sua agilidade e velocidade eram simplesmente surpreendentes, seus corpos se confundindo em uma dança frenética de esgrima e explosões de energia. Para o olhar destreinado, foi uma exibição quase surreal, uma exibição deslumbrante de poder e sutileza que deixou os espectadores hipnotizados. Era de conhecimento geral que o almirante contava com Soru, técnica que aumentava sua aceleração, para atingir sua incrível velocidade. No entanto, no caso de Shebek, a origem de sua incrível rapidez permaneceu um mistério. Não estava claro se sua velocidade era resultado de sua imensa força ou de alguma outra técnica desconhecida, aumentando o enigma e o perigo que o cercava. A cada poucos segundos, Midori e Shebek se enfrentavam mais uma vez, trocando golpes poderosos que abalaram o chão abaixo deles. A cada novo ataque, a paisagem circundante era ainda mais devastada, árvores e rochas estilhaçando-se e despedaçando-se sob a imensa força dos seus ataques. O ar foi preenchido com o som ensurdecedor de suas espadas se encontrando, e o chão sob seus pés foi agitado e dilacerado enquanto eles lutavam com ferocidade implacável. A troca de golpes entre Midori e Shebek já durava mais de 15 minutos, uma agitação aparentemente interminável de esgrima e rajadas de energia que não mostravam sinais de diminuir. A paisagem ao redor deles estava agora irreconhecível, reduzida a um deserto árido de terra agitada e detritos, e os dois combatentes não mostravam sinais de fadiga ou hesitação. XAH, chega de jogos, declarou Shebek, sua voz baixa e perigosa enquanto imbuía sua espada com haki de armamento. Ao fazer isso, uma aura negra começou a irradiar de sua arma, seu poder palpável no ar ao seu redor. A tensão entre os dois combatentes atingiu o auge enquanto Shebek se preparava para agir, com os olhos fixos em Midori com um olhar frio e inabalável. Shebek executou outro golpe de espada rápido e preciso. O ataque que se seguiu foi envolto em um manto de escuridão impenetrável. Strando. Com suas observações aguçadas, aqui, Midori foi capaz de detectar o perigo iminente e rapidamente evitou o ataque de Shebek. Boom. Mais uma vez, uma detonação retumbante encheu o ar quando Shebek lançou um golpe formidável que percorreu uma distância impressionante de quase 50 metros. No entanto, o almirante Midori não estava apenas preocupado com o poder do ataque de Shebek, mas também com sua capacidade sinistra de destruir qualquer coisa que entrasse em contato com ele, sem deixar rastros, como se nunca tivesse existido. As árvores que estavam atrás deles não foram apenas cortadas, mas completamente apagadas da existência pelo corte aparentemente comum de Shebek. À distância, Midori fixou seu olhar nos olhos de Shebek com um foco intenso. Você é um usuário de Akuma no Mi. Shaha, você adivinhou corretamente, almirante Midori, e agora você encontrará sua morte. Shebek proclamou com uma risada sinistra. Com essas palavras, Shebek lançou-se em direção ao almirante com um impulso incrível, diminuindo a distância entre eles em um instante. Strando. À medida que a feroz batalha avançava, tanto Shebek quanto o almirante Midori trocaram golpe após golpe, com cada espada revestida com armamento aqui, aumentando a força e o poder destrutivo de seus ataques. Parecia que Shebek ainda não estava satisfeito com o desempenho de seu oponente como almirante, portanto, optou por não utilizar seus poderes de Akuma no Mi por enquanto, optando por prolongar a batalha e continuar a brincar com Midori. Nesta rodada de combate, eles se enfrentaram sem fazer contato físico, empregando a forma mais avançada de armamento aqui,
Emissão. À medida que a batalha se intensificava, vastas áreas de floresta desapareciam, deixando para trás enormes crateras e paisagens devastadas. Ambos os combatentes estavam se movendo dentro de um raio extenso, fazendo com que uma imensa quantidade de terreno fosse devastada após a batalha. À medida que a batalha continuava, o almirante Midori ficou cauteloso e começou a evitar confrontos diretos com Shebek, especialmente quando percebeu a ameaçadora aura negra em torno de sua espada, indicando o uso potencial de seus poderes de Akuma no Mi. Midori decidiu reservar um momento para avaliar a situação mais de perto e considerar cuidadosamente seus próximos movimentos. Pride, que foi forçado a se esquivar de algumas das poderosas explosões dirigidas a ele, percebeu que Shebek era de fato um usuário de Akuma no Mi. Depois de mais de 30 minutos de intensa batalha, Pride foi capaz de adivinhar a natureza dos poderes da Akuma no Mi de Shebek. Pride de repente percebeu que já tinha visto essa Akuma no Mi em particular antes no anime, mas nunca havia entendido completamente seu verdadeiro potencial até agora. A chave para o sucesso no combate não era simplesmente ter um poder de Akuma no Mi forte ou fraco, mas sim quão habilmente ele era manejado pelo usuário. Enquanto Pride refletia sobre a situação, ele percebeu que a Akuma no Mi usada por Shebek era provavelmente a mesma que ele tinha visto no arco Wano Kuni, a fruta Juku Juku no Mi Paramecia. No entanto, embora Shinobu não tenha utilizado o poder em todo o seu potencial, Shebek parecia tê-lo dominado, tornando uma das Akuma no Mi mais poderosas que ele havia encontrado. Pride também especulou que o governo mundial pode ter procurado pela Juku Juku no Mi, mas não conseguiu localizá-la devido à residência de Shinobu em Wano Kuni, e ele duvidou que o governo mundial teria conectado a Akuma no Mi de Shinobu com a de Shebek, dado o quão mal Shinobu tinha utilizou. Enquanto o orgulho assistia, a batalha entre o almirante Midori e Shebek estava atingindo seu auge. Juku Juku no Mi. O Juku Juku no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramecia que permite ao usuário amadurecer e decompor tudo o que toca. Foi comido por Shinobu.